Estamos de volta com o Papo e Demais e hoje o tema é: normal contar uma mentirinha? E para começar esse bloco, lembramos todos vocês que no portal E Demais, além do texto com o mesmo tema dessa conversa de hoje, você e sua família encontram muitos posts interessantes que abordam o tema. E um deles, olha só, fala sobre o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Muito bom, não é mesmo? E na mesma linha, temos 5 dicas de como identificar uma notícia falsa. Conversamos sobre isso hoje, inclusive. Nesse conteúdo, a gente mostra que a notícia falsa se espalha 70% mais rápido que as verdadeiras. Isso é muito sério e precisamos ficar atentos. A mentira custa caro, arruína e leva empresas à falência, mas também acaba com famílias, reduz sonhos e anseios. Muitas vezes começa de forma inocente, mas o mentiroso precisa manter a história contada e, por isso, acaba por contar novas mentiras. Então eu volto aqui para a Ana para perguntar o quanto que a mentira pode destruir pessoas, famílias, negócios, como isso pode acontecer na prática? Bom, a mentira tem uma capacidade destrutiva gigantesca, porque ela varia entre você mentir um cardápio no restaurante para o teu colega de trabalho, até você manter uma família paralela, até você ter um nível de adultério completamente absurdo, na verdade. Ou você tentar sustentar uma mentira para o teu sócio, como você trouxe exemplo de empresa, e ele se depara com uma situação de falência que ele não estava esperando. Meu Deus. Então a gente pode pensar que a mentira, além de ter vários tipos de graus, ela se apresenta em vários ambientes diferentes. Aí a gente colocou um pouquinho da mentira como um modo de tentar se proteger. E o que eu coloco da intenção é muito bom nesse momento, de eu quero me proteger, mas eu quero me proteger a partir de quê? Eu quero me proteger para o meu sócio ter esse problema na empresa, eu conseguir fugir e ficar tranquilo, e ele que tem que arcar com a responsabilidade inteira. Eu quero mentir sobre a minha família paralela aqui, sobre alguma outra coisa na minha família que eu não quero que saibam, para proteger as outras pessoas ou para proteger uma posição que para mim é muito confortável. E geralmente essas mentiras que causam maior destruição vão se associar a situações de uma autoproteção, mas que você não chega a considerar a outra pessoa ali naquela matemática. Se o outro ficar muito triste, se o outro ficar despedaçado, não me interessa tanto. Eu preciso me proteger em relação a isso, que vai na contramão do que a gente estava falando logo antes. Exatamente. Eu não quero ferir alguém, eu não quero lesar alguém, eu não quero trazer mal-estar. Que a gente até pensa em como comunicar, em que momento comunicar, como alterar isso ao longo do tempo. Mas também em como eu querer só me proteger e ter esse pensamento muito focado no próprio indivíduo, gera uma lesão para si ao longo do tempo, porque você vai se isolando na própria mentira, como vai gerando danos não só psicológicos, mas materiais para as outras pessoas. Trazendo o mandamento que eu falei agora há pouco ali, Caê, qual que é a sua leitura sobre ele? Eu digo isso nas vivências, na prática, no dia a dia, nas construções do dia a dia. Eu interpreto que o mandamento não levantar falso testemunho trata-se de um imperativo de comprometimento com a verdade. Quando nós falamos uma mentira, evidentemente ela pode ter um caráter muito destrutivo. Existem ocasiões específicas, como nós já falamos, em que se pode ou se poderia mentir para salvar a vida de alguém, salvar o Estado, salvar uma cidade. Mas são ocasiões muito específicas e foram bastante pontuais na história da humanidade. Tristemente, a mentira ela se alastra como uma espécie de pandemia e nós acabamos tornando isso uma cultura do falseamento, que nós precisamos superar. Nesse sentido, o mandamento não levantar falso testemunho nos coloca diante de um comprometimento, que é a sinceridade. A verdade, São Tomás de Aquino, ele nos coloca isso, é a adequação do intelecto ao objeto. Isso significa, eu com a minha mente, com a minha capacidade intelectiva, eu aceito, eu assumo as determinações da realidade, da verdade. Doa quem doer, né? A quem doer. O sol, ele se levanta todos os dias. Isso é uma verdade. Nós não temos como lutar contra isso. O tempo é uma verdade, é uma realidade. A nossa fé é uma verdade que nós professamos também. Nós temos que nos comprometer com isso. E à medida que nós tomamos isso como verdade, como definição,
nós ajustamos o nosso intelecto, a nossa mente a isso. De certa forma que nós aceitamos, nós temos uma receptividade com o verdadeiro, de forma que isso cria em nós um certo incômodo com a mentira. Porque, no fundo, até mesmo o mentiroso, ele não quer ser enganado, ele não quer ser ultrapassado. Ninguém quer, né? Exatamente. Ninguém quer justamente sofrer um engano com a mentira. Só que nós, habitualmente, acabamos falando algumas mentirinhas muito pequenas, às vezes por ocasiões banais, normalmente para fugir de algumas pequenas responsabilidades. Mas nós podemos nos educar também para sermos mais honestos nos nossos tratamentos, nas nossas amizades, em poder expressar aquilo que está na nossa mente de forma tranquila. Você já teve, Ana, no consultório algum caso de um mentidor compulsivo, vamos dizer assim? Eu sei que existe nome técnico para isso, mas você já precisou lidar com isso e orientar essa pessoa? Diretamente ainda não. Num nível patológico, a gente pensar na mitomania, não. Mas a gente também vai se deparando, eu na minha prática clínica fui me deparando aos poucos, e acho de maneiras mais homeopáticas mesmo, a pessoa está tão engambelada com aquela mentira que às vezes ela mesma se esquece que aquilo ali não é verdade. E é muito interessante a gente pensar, que nem eu que tinha colocado a diferença da mentira por engano, o quantas vezes a gente mente, mas não de uma maneira muito pensada. Opa, agora eu já falei. Escapuliu. Agora eu falei uma coisa que não era exatamente aquilo que eu ia falar, não é exatamente esse o fato, não é exatamente esse o dado, mas como é que eu vou fazer esse contorno? Eu não consigo fazer esse contorno, porque a pessoa vai achar que eu estou mentindo antes, ela vai começar a se constranger, eu vou me constranger. Mas o que a gente também vai orientando nesses casos é de por que é tão difícil você falar essa verdade. Que às vezes a gente, nas mentiras banais, nessas mentiras pequenas, não estou falando de nada grave, não estou falando nada de tentar enganar de caso pensado alguém, mas as mentirinhas corriqueiras que todo mundo acaba tropeçando uma vez ou outra ao longo do dia ou da semana. Por que para mim é tão difícil trazer alguma coisa para uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo, com verdade? Por que eu não consigo simplesmente olhar para essas pessoas e comunicar alguma coisa que para mim é importante? Que isso se atrela muito com eu não estar bem. A gente recebe muito no consultório, eu, meus colegas, enfim, diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade. A gente tem tido um aumento muito grande em diagnósticos de pessoas ansiosas. Afinal, a gente passou por períodos muito difíceis nos últimos 2, 3 anos. E a velocidade de tudo, é tudo tão acelerado, né? O corpinho vai respondendo do jeito que consegue. E a gente está com uma tsunami de informação, a gente ficou isolado há muito tempo em pandemia. Tem o tema de fake news que, querendo ou não, esse tipo de mentira causa muita reação para nós, porque elas são intensas, é uma coisa muito piorada, então a gente fica muito alarmado, cria-se um pânico. Isso tudo o nosso corpo vai reagir, a gente vai pegando, vai absorvendo como uma esponja, ou que nem tinha falado do copo d'água que vai enchendo, uma hora transborda. A questão é, as pessoas chegam mal, têm chegado muito mal a consultórios de psicólogos e de psiquiatras. Mas abrir isso para quem está fora do consultório tem sido muito difícil. Falar, eu sofro com isso sozinho, mas por que você não pode falar que você não está bem? Por que você não pode abrir que tem sido difícil lidar com alguma coisa? Porque eu tenho que sustentar uma coisa, um lugar diferente. Eu não sou tão forte, eu não estou tão bem, eu não estou tão estável. Mas por que a gente não pode compartilhar esse tipo de dor? Colocar para fora verdadeiramente. E poder ter um apoio, encontrar um acolhimento, encontrar muito amor ali nos nossos próximos. E até a libertação de falar essa verdade, Com certeza. Dizer, não, tá tudo bem aqui. Poder ficar mais tranquilo e mais aliviado, de tirar isso de dentro do peito. Exatamente. Caê, quando a gente testemunha uma mentira, deve desmentir? Qual o limite sobre isso de interceder? Contexto. É preciso lembrar o seguinte, até mesmo o mentiroso ele precisa ser corrigido com caridade. Nosso Senhor já deu a fórmula. Para corrigir o irmão, a gente chama do lado, no privado, e daí tenta ganhá-lo. Sem exposições desnecessárias, né? Exatamente, para não gerar um constrangimento. Porque muitas vezes na ânsia de corrigir, a gente acaba se tornando também tão pecador ou, de certa forma, criminoso também na forma como a gente acaba expondo a outra pessoa. Eu acredito que a felicidade, isso vários filósofos indicam, ela está na conformação com a verdade. Como a nossa psicóloga considerou, algumas pessoas acabam às vezes ficcionando uma realidade que não existe, uma fantasia, o uso de máscaras.
E isso é muito doloroso, isso é muito difícil você sustentar. As redes sociais fazem isso com uma potência, Terrivelmente, né? terrivelmente. É muito custoso, pesado você manter uma fachada, você manter justamente, você comunicar aquilo que não está na sua mente, aquilo que não está no seu coração. Nesse sentido, novamente eu insisto, nós temos como cristãos, como pessoas que pensam, cada vez mais nos adequar à realidade e acreditar que isso é o melhor, poder falar com sinceridade. Evidentemente, quando a gente se depara com uma mentira, o que nós devemos fazer? No caso de fake news, é justamente não repassar, Exato. é não polemizar. Porque quando nós recebemos uma notícia falsa, aquele que é o emissor desse tipo de notícia, ele está querendo me causar uma reação. Então, primeiramente, se eu reconheço que aquilo não corresponde à verdade, eu não devo reagir de acordo com aquela notícia. Tem que terminar o ciclo ali. Exatamente, porque é um artifício. E quando eu me deparo com uma mentira, seja no âmbito da amizade, familiar, profissional, o que eu devo fazer é justamente tentar clarificar. Deixar que o esplendor da verdade ilumine e, naturalmente, de forma também caridosa, corrigir o mentiroso, mas também se observar, para que eu também não me torne arrogante na forma dessa correção. E, novamente, a felicidade de todos, a felicidade dos diversos grupos está na conformação com a realidade. Quando nós assumimos conjuntamente, unanimemente, aquilo que é real. Gente, o padre Reginaldo Manzotti, ele tem um vídeo falando sobre a mitomania, que a gente até já conversou hoje aqui um pouquinho, que é como é chamada a mentira compulsiva. Como eu disse, um mentiroso compulsivo, um mentidor compulsivo. A gente vai assistir a esse trecho agora. Vamos lá? Eu fui pesquisar sobre o assunto e vou partilhar com você alguns fatores que levam a pessoa a mentir. Primeiro, necessidade de autoafirmação e insegurança. Segundo ponto, falta de autoconhecimento e autoconfiança, pois a pessoa não conhece seu potencial, não aceita suas limitações e não confia em suas capacidades. Terceiro, ausência de afeto na infância. Sim, é verdade. Nesse caso, a pessoa não sabe lidar com as relações e com o amor. Quarto, medo de assumir responsabilidades. Neste caso, são pessoas que foram muito mimadas ou super protegidas e não aprenderam a seguir regras e lidar com os problemas. Quinto, tem mais. E tem aquelas pessoas que mentem simplesmente para criar uma situação desconfortável que permita fugir da responsabilidade. A mentira é pecado, é um vício. E como uma droga, seus efeitos na sociedade são devastadores. Deus espera que cada um de seus filhos viva na verdade, pois Ele deseja uma geração que o adore de mãos limpas, de coração puro, pois não existe nada melhor do que viver na verdade. Bom, gente, infelizmente estamos chegando na caminhada final do programa de hoje, então eu gostaria de pedir alguns conselhos e algumas dicas para a gente finalizar e, é claro, aquela mensagem que vocês poderiam nos dar. Para Ana, que sinais a gente pode perceber nessas mentiras e como transformar o nosso cotidiano de forma mais leve ao buscar sempre a verdade? Mais uma vez, é caro, agradecendo por você estar aqui hoje. Então, Tati, a gente pode se perguntar e se observar ao longo do tempo de que tipo de mentira que eu tenho contado, para quem, são mentiras ou são enganos? É uma coisa que eu estou pensando em distorcer para aquela pessoa com quem eu estou falando, ou eu estou constrangida de ter que contornar uma situação que eu falei errado. Que você pode falar algo errado sem ser uma mentira porque você não tem intenção de enganar. Mas se você está o tempo todo, que nem você mencionou em redes sociais, está sempre com filtro, está sempre num ângulo bom, por que não pode aparecer o ângulo que não é tão bom? Por que eu não me permito viver sem um filtro? Por que eu não me permito mostrar alguma coisa que não é tão palatável assim? Porque o que tem de difícil de digerir nisso tudo? Todo mundo aqui é humano, todo mundo aqui é falível
por que a gente não pode falhar para quem a gente ama? Por que a gente não pode se permitir ser acolhido e amado? Que de fato, que nem o Caio coloca, a gente precisa ter caridade, a gente precisa ter amor na hora de acolher isso. Se você simplesmente percebe alguma situação de mentira e você aponta o dedo, vai gerar um conflito, vai gerar um confronto, vai ter um monte de ruído e ninguém vai se entender. A gente também pode ser mais acolhedor com quem está enganado ou pensar isso é uma mentira de fato e também tentar acolher. E por que você tem que ficar inventando? Do que você está tentando se proteger com essa realidade que não é mesma? Obrigada pelas palavras, Ana, e mais uma vez obrigada. E agora eu deixo aqui para o Caê a sua despedida e a sua mensagem, com um resumão assim para quem está assistindo a nossa programação, para entender melhor e se colocar melhor diante da verdade e da mentira. A linguagem, a palavra, ela é um dom que Deus nos deu, pelo qual nós comunicamos aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente. Nesse sentido, quando nós mentimos, nós adulteramos, nós subvertemos essa capacidade divina, porque nós não expressamos aquilo que está no nosso interior. Quando nós crescemos na consciência de que nós possuímos, como seres intelectivos, essa habilidade, esse dom extraordinário, que é de falar aquilo que é invisível, aquilo que é intrínseco a nós, aquilo que está mais no secreto do pensamento do coração, nós crescemos como seres humanos, nós nos conformamos com essa alta vocação que nós temos, que é da linguagem, de dizer aquilo que está no pensamento. Naturalmente, conformados com a verdade, nós não precisamos recorrer à mentira, porque nós somos felizes com ela. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? E a gente agradece, é claro, a psicóloga Ana Mazetti, ao teólogo Caê Lucas pela companhia, a você que nos assiste, muito obrigada. Contem todos com o ID+, para trazer apoio, inspiração e informação, sempre com responsabilidade e, claro, sem fake news. Acesse idplay.com.br para rever o programa de hoje e ter acesso a mais conteúdos exclusivos sobre o Papo ID+, e sobre o tema que nós abordamos. Você consegue interagir conosco também através das redes sociais. E em breve, é claro, a gente está de volta para mais um Papo. Beijos, até!